mês aí, do dia 20 também lá em Cosmópolis, nós vamos fazer uma reunião especial lá de oração, porque é 2 anos que eu estou indo lá em Cosmópolis. Nós vamos orar lá também para Deus quebrar as barreiras também, né, em nome de Jesus. E estejam orando então pela obra de Deus no geral, a nossa aqui em Campinas, tá, os irmãos de Cosmópolis, e com certeza muitas pessoas se achegarão a nós. Vai haverá muita. Eu quero salvação de alma. Você também, amém? Amém. Então pregue o evangelho, convide as pessoas, porque a gente está vendo muita dificuldade das pessoas em aceitarem Cristo. Parece que está cada vez mais difícil. Mas nós não podemos nos desanimar e falar. Temos que falar. Falar, porque se nós não falarmos, já lembra que Jesus falou, se esses não falarem, se esses não louvarem, se esses não gritarem, as pedras não vão deixar as pedras fazer o nosso trabalho, não. Nosso trabalho somos nós que temos que fazer. Amém? Amém. Então, irmãos, eu queria meditar hoje um texto que está no Antigo Testamento e foi citado por Paulo, uma parte dele, em Romanos. E o tema da pregação que quero colocar aqui para os irmãos é sonho e visão. Sonho e visão. Vou contar uma historinha para os irmãos. Todo mundo sabe o país chamado Índia? Conhece? Já ouviu falar da Índia? Os hindus. País onde tem mais deuses do que gente. E é o país, hoje, está mais populoso até que a China. É o país mais populoso do mundo, a Índia. Mas tem mais deuses do que a gente. Tem um deus para cada habitante. Né? E é um país ainda, apesar de ter uma parte que tem sua tecnologia, essas coisas, mas é um país muito pobre por causa dessa miséria espiritual. Mas uma empresa, vou contar uma historinha, é uma história, né? Uma história. Uma empresa de calçados estava querendo se instalar lá na Índia. E aí mandou duas pessoas para fazer uma pesquisa lá no país. Observar o povo, os costumes. Observassem tudo, pegassem suas impressões e depois voltassem e falassem para a empresa para ver se a empresa se instalaria ali uma fábrica de calçados ou não. Aí veio assim, um deles falou pro patrão dele: patrão, olha, nós vamos ganhar muito dinheiro naquele país. Lá todo mundo anda descalço. Nós vamos vender muitos calçados. Mas muito. Vamos rachar de ganhar dinheiro. Ah, é? Aí saiu, entrou outro, foi fazer. Ele viu o mesmo país, as mesmas coisas, só que ele chegou e falou: ó, patrão, acho que lá não vai dar certo não. Por quê? Mas ninguém usa calçado, nós não vamos vender quase nada. Ninguém anda calçado lá, nós não vamos vender. Visão de um, visão do outro. Como é que está a nossa visão? A minha e a tua. Isso faz lembrar também um outro episódio da Bíblia, dos espias. Moisés, lembra que Moisés mandou espias lá para a terra? Mandou 12. 10 falaram: não, nós não vamos conseguir entrar. E 2, Josué e Caleb, falaram: não, nós vamos conseguir. Eles viram as mesmas coisas. Mas aí uns tiveram uma visão de um jeito, e outros tiveram a visão de outro. Mas o que implica numa visão?
Abacuque. Quero ler aí. Primeiro Abacuque, lá no capítulo 2, versículos 2 e 4. Abacuque. Vem depois de Naum. 2 a 4. Abacuque. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Antigo Testamento. Abacuque. O profeta disse assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, grava, bem gravado, mas se alguém passar correndo, consiga ler. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E essa última parte está também escrita, Paulo citou lá em Romanos 1,17. Romanos 1,17, ele disse assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma visão gravada sobre tábuas, o justo que vive pela fé. Esses dois textos, né, que é o mesmo texto, né, só que um é citado, nós podemos observar aqui uma diferença. O que traz a divisão desse exemplo que eu falei da fábrica de calçados. E um era otimista e tinha fé, iam vender muito, o outro não. Lá Josué e Caleb, eles tinham fé na promessa de Deus que iriam entrar na terra prometida. Já os outros 10 espias não tiveram a mesma fé. O duro é que esses 10 espias sem fé conseguiram convencer o povo a perder a fé também. Só Josué e Caleb não. E vocês lembram da sentença que no final eles ficaram 40 anos no deserto, aquela geração não entraria mesmo, só os filhos deles, e naquela geração toda que morreu, só Josué e Caleb entraram. E Josué entrou liderando o povo no lugar de Moisés. E aqui esse texto que fala sobre a visão e sobre fé, que eu li para os irmãos, na época do profeta Abacuque, tinha uma situação que ele, o profeta, se julgava injusta, porque Deus tinha dado profecia que Deus ia mandar uma nação ímpia para julgar, para fazer justiça a nação de Israel. Porque estava tendo Israel, depois Judá, estavam lá pecando demais perante o Senhor. E Abacuque falou: mas Senhor, para mandar ímpios para corrigir o teu povo. E se você quiser, depois leia Abacuque. São só 3 capítulos, né? 3 capítulos. E ele fez um pronunciamento, Deus respondeu, depois ele fez outro, e aí Deus respondeu com este texto que eu li. E Deus falou: olha,
escreve a visão. Por que escreve a visão? Para deixar claro, para deixar muito claro para as pessoas do que Deus iria fazer. E que ia haver o cumprimento. Porém, tinha que ter fé neste cumprimento. Ter a convicção, a fé, que Deus realizaria a justiça. Foi no tempo de Abacuque, foi no tempo de Paulo e até hoje é assim. Deus, Ele tem promessas para nós. Mas nós temos que ter fé neste cumprimento das promessas. Todas. Temos, como Paulo diz, a justiça de Deus no Evangelho é de fé em fé, andar de fé. Nós não podemos perder a fé. Nós temos que ter fé. Porque a principal promessa de quem tem fé é vida eterna com Ele. Glória a Deus. Fora as demais de menor importância, enquanto nós estamos vivendo aqui. As promessas de que Deus, você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai te dar o pão de cada dia, a roupa, o teto para você ficar e tudo mais. Mas esse escrever a visão é neste sentido. Você tem que ter essa clareza. E no nosso caso, não é escrever em tábuas, mas escrever lá dentro, no nosso coração, as promessas de Deus. Na palavra. Está escrito aqui. Mas se nós não escrevermos aqui, nós perdemos a fé. A fé, ela se esvai por causa do nosso dia a dia. Porque nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Num mundo que quer tirar a nossa fé. Um mundo que, por exemplo, nós estamos agora nessa luta, orando e tudo mais, para a gente ter um salão. E o objetivo maior é para que almas sejam salvas, almas sejam libertas, outras almas que queiram ser restauradas, que venham com a gente. E a gente está querendo seguir adiante, em frente. Mas aqui neste mundo, esse mundo que jaz o maligno, as pessoas, o mundo que domina a maioria, infelizmente, domina a maioria das pessoas. Quando você quer dar uma crescidinha, ele quer fazer o quê? Segurar para forçar você para baixo e, se possível, mais baixo do que você estava antes. É aquela figura da escada rolante, ao contrário, que desce. Nossa vida espiritual é assim. É como se fosse uma escada rolante que está descendo. Para você poder conseguir subir na escada rolante, você tem que ir mais rápido, você tem que ter um esforço para subir. Se o esforço não for suficiente, você fica na mesma velocidade, você não sai do lugar. Mas se você se esforçou, você está subindo, de repente, deixa eu dar uma paradinha, você desce. E essa é a nossa vida. O mundo sempre vai ser contrário. Por isso que aqui, nossa vida tem que ser por fé. Fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Fé no Evangelho. Fé nas promessas da palavra de Deus. E fé na realidade que a palavra de Deus também nos revela. Porque ela revela que a escada rolante é o contrário. É o mundo nos forçando a não subir, crescer em fé, crescer perante Deus, estar mais próximo dele, principalmente isso. Aliás, mas qualquer coisa que você quiser crescer, quiser melhorar, porque isso é natural de Deus, sempre querer que a gente melhore em tudo, principalmente na vida espiritual, mas sempre vai ser, o mundo vai puxar para baixo. E nós temos que lutar contra. E a única maneira é pela fé. E se nós gravarmos o Evangelho, as promessas,
as coisas de Deus no nosso coração, para praticarmos, né? Ela, como diz aqui, ela falará sempre, como diz o texto, até o fim falará, até o fim ela será válida. Nossa visão de Deus é conforme nossa fé. E aí entra outra questão. Eu falei sobre sonho. Os nossos sonhos estão ligados à nossa fé. Qual tem sido o teu sonho? Sonho para essa vida? Sim, você deve ter uns planos, mas principalmente em Cristo. Sonho de chegar bem no céu. Sonho de se aproximar de Deus. Ah, mas por exemplo, a Isa, que é mais novinha, ela tem sonhos, profissão, e deve ter, e deve planejar, deve lutar, mas nunca sem Cristo. Ah, mas quer dizer que porque eu sou mais velho, eu não tenho que ter sonhos? Tem! Até o último dia que você estiver aqui na Terra, sonhe para agradar ao seu Deus também, principalmente. Você não precisa deixar os seus sonhos. A nossa vida cotidiana, nós a realizamos conforme nossa fé. Como diz aqui, o justo viverá pela fé. Qual é a tua visão? Qual é o teu sonho? O teu sonho e a tua visão, conforme a fé. Hoje, nós estamos aqui já numa visão, um local, para realizarmos as nossas reuniões. Nós estamos com um sonho de ver almas sendo salvas, almas sendo restauradas, almas nós sendo edificados no Senhor, aleluia. Já estamos com esse sonho. Dá até para ver. Mas esse sonho, esta visão nossa, é conforme nossa fé. Você realmente está inserido no sonho de Deus para a tua vida? Porque lá em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas nos serão acrescentadas. Quais as demais? Aquilo que ele falou antes: o comer, o vestir, o morar, o trabalhar, o seu dia a dia, sua família, todas as demais coisas serão acrescentadas. Promessa! Agora, você crê? Quem crê diz amém. Amém. Quem crê diz glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você só crê se tiver fé. A fé é algo precioso. A fé, ela, como é que a gente pode, conforme a definição lá de Hebreus, certeza das coisas que se esperam. E é prova daquilo que não se vê. Nós estamos no salão, mas nós cremos que vamos estar. Então você já começa a ter uma visão. Você já começa a sonhar. Conforme a fé. Nós agradecemos, né, aos irmãos que cederam esse lugar para a gente começar. Mas nós sabíamos que aqui era o início. Agora nós temos que dar continuidade. Nós temos que crescer como igreja. E se a gente crescer como igreja, nós crescemos individualmente como cristãos. Não tem como.
Não tem como. E infelizmente eu conheço e você deve conhecer muitas pessoas. Hoje é mais bonito falar uma palavra que é desigrejado, mas pessoas que estão afastadas da igreja. E às vezes, algumas delas nem querem ir mais à igreja, por algum motivo. Por algum motivo. Mas, essa pessoa, sem igreja, ela não vai crescer espiritualmente. Ela não vai buscar, porque Jesus deixou a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E nós fomos criados por Deus, a sua imagem, e Deus nos criou para sermos seres que dependem uns dos outros, que precisam uns dos outros. Porque às vezes, pode ser que, por exemplo, a irmã Luzia vem no culto, ela está animadona, ela está, nossa, está pulando de alegria, está de felicidade. E eu chego assim, quase, mano. Ela olha assim e fala, não, paz do Senhor, oh, Rogério, paz do Senhor, Deus abençoe, não sei o quê. Oh, amém. Dá até opa, peraí. Aí eu encontro o Cláudio também, o Cláudio está lá, oh, paz do Senhor, meu irmão, não sei o quê. Aí o Vicente vem, dá um abraço. Depois disso, cumprimentar algumas pessoas, eu duvido. Eu, por exemplo, eu duvido que estarei do mesmo jeito. E se você chegar desanimado, duvido que você cumprimentando o irmão, sorrindo e orando juntos, a gente esteja do mesmo jeito. E hoje pode ser eu, amanhã pode ser outro irmão, e outro dia outro irmão. Aí aquele irmão que outro dia estava assim, ó, chega assim, mas daí o outro. Nós precisamos uns dos outros. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que vai derrubar as portas do inferno. É a igreja. A igreja, unidade. Unidade. Todos juntos. Todos juntos. Não é individualmente. Mas nós somos representantes. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Onde nós estivermos. Nós vamos estar representando a igreja. Então, meus irmãos, a visão, o sonho é de acordo com a nossa fé. E nós precisamos buscar cada vez mais e mais a Cristo, a sua palavra, na prática da sua palavra. E por isso que Abacuque, ele falou aqui o Senhor, mas não, escreve sobre tábuas. E no nosso caso, escreve nas tábuas do coração. Creia na promessa. Creia naquilo que Deus tem revelado através da palavra. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo o caminho, é a porta para que nós tenhamos fé. Fé verdadeira. Fé no Senhor Jesus Cristo. Na salvação eterna que só Ele pode nos dar. O nosso sonho tem que ser, em primeiro lugar, o mesmo de Deus. Que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E se nós fizermos isso, as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Então o nosso sonho deve ser o mesmo sonho divino, sonho de Deus. E precisamos viver de fé em fé. De fé em fé. Tem um texto lá de Hebreus, acho que no capítulo 4, ele vai falar, inclusive, fazendo uma analogia com a entrada do povo na terra prometida, e faz a analogia de nós entrarmos no céu. Falando, nós precisamos de fé
para entrarmos no descanso de Deus. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, não é descanso. Você tem momento que você vai descansar o seu corpo físico. Você precisa, né, dormir e tal. Mas não é descanso. Você, 24 horas por dia, você está em luta espiritual. Não é descanso. O descanso vai ser quando você deixar essa terra e vai entrar no descanso eterno. Aí sim, aí ali, seu estado não muda mais e tchau as lutas. Você foi vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então, esse viver de fé em fé é a luta diária que nós temos. É uma luta. Para quê? Para que nós sejamos salvos, sejamos persistentes, e não é momento de descansar. Não tem. Você pode descansar o físico, mas o espiritual você tem que estar ativo. Ativo. Se você pode falar de Jesus, fale de Jesus. Se você pode orar, e você pode, ore. Se pode jejuar, jejue. Pode e deve buscar, busque. Esse é o momento. É o momento que nós, não é descanso, é o momento de luta. E nós estamos em luta. Nós estamos em luta. Então, meus irmãos, como é que estão os seus sonhos? Como é que está a tua visão? Está bem a visão, a tua visão, o teu sonho? É o mesmo de Deus? Porque se for o mesmo de Deus, as demais coisas, as promessas de Deus vão se cumprir. Mesmo em meio a todas as nossas lutas. As promessas, elas são independentes. Se nós cumprimos, se é o mesmo, aquilo que está na palavra, buscando o reino de Deus em primeiro, a promessa se cumpre. Mesmo que o diabo não queira, elas vão se cumprir. Agora, se nós... eu vou buscar o reino de Deus primeiro, não. Eu vou deixar Deus falar. Não tem como. Deus não pode cumprir. Porque você, nesse caso, você não quer. É só querer. É só desejar Deus. É só desejar o reino dele. Então, meus irmãos, tenhamos nós o mesmo sonho e a mesma visão de Deus. E Ele quer, inclusive, que nós sejamos instrumentos de salvação, de edificação de almas. E daí Deus vai cuidar da nossa família, Deus vai cuidar da gente, Deus vai cuidar do que você vai vestir, o que você vai comer, e não vai lhe faltar nada. O necessário, Deus vai te dar. E creia. Creia. Deus nos dá, então, a visão, mas cabe a nós escrevê-la em nosso coração. Essa é a nossa parte. Deus não faz nada forçado. Olha, eu sempre falo, acho que eu até já falei aqui, mas é bom falar sempre de novo. Deus é o único que tem poder, autoridade e soberania para forçar a qualquer um fazer a vontade dele. Mas ele é o único que não faz. É o único que tem poder, autoridade, soberania para forçar qualquer um a fazer o que ele quer. Mas ele é o único que não faz. Seres humanos estão querendo forçar o outro a fazer a vontade dele. O diabo quer que faça a vontade dele, força, ameaça, põe medo. Deus não. Deus nos dá a liberdade. Por isso que quando nós fazemos a vontade dele, as promessas vêm. Aleluia! Aleluia. Já parou para pensar que Deus é esse? Que inclusive ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que você pudesse ter essa liberdade de escolha. E ainda mostrar se quer a melhor escolha ou a pior.
E pela própria palavra de Deus, nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria das pessoas querem o pior. Querem o pecado. Infelizmente. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Devemos obedecer a palavra. Buscar o reino, pregar o evangelho, como disse Jesus. E quando vocês forem indo pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ensine-os a guardar o que eu vos tenho dito. Então, é isso. Escrever os sonhos de Deus em nosso coração. A visão de Deus para você, ela vai produzir mais vida para você. E devemos aceitar esta visão de Deus. Nossos sonhos, você sabe que sonhos você tem? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai realizar. Lembra Salmos 37? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas agrada-te dele. Ou seja, busque Ele em primeiro lugar. E o que é que eu te falo uma coisa? Às vezes os próprios crentes estão esquecendo disso. Mas nós não podemos esquecer, não. Por isso eu acho que eu estou falando isso para os irmãos. Não esqueça disso. Deus, Ele é Deus. Ele te ama, quer te abençoar, mas nós queremos que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Então, vamos aí buscar os sonhos de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus abençoe os nossos sonhos. Que Deus abençoe nosso novo salão que nós vamos ter logo, logo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Não vejo hora de ter um lugar ali para nós. Não vejo hora de ver pessoas entrando ali, pessoas sendo libertas, abençoadas, salvas, restauradas. Tem muita gente aí, como eu disse, que está sem igreja, que está numa situação terrível, porque de alguma forma foram machucadas e não conseguiram se recuperar. Que a gente possa pegar essas pessoas, a gente for pegar no colo, levar, olha, eu te levo aqui, está aqui. Agora é você e Deus. E Deus fazer a obra na vida dessas pessoas. Amém? Amém. Então, irmãos, eu gostaria agora então de fazer uma oração especial para cada um dos irmãos, pedindo que sempre a visão dele esteja gravada na tábua do seu coração. Porque se estiver gravada aí na tábua do seu coração, as demais coisas, Ele vai cuidar. Amém? Vamos ficar em pé? Erga a sua mão e diga, repita essas minhas palavras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero sempre ter gravado em meu coração a tua palavra, a tua vontade, aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Obrigado, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe agora cada um dos teus filhos. E diante desta afirmação, Senhor, olhe agora para o coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Grava, Senhor, esse desejo de fazer a tua vontade, de buscar o teu reino em primeiro lugar, que é o mais importante. O teu reino é a tua justiça. E, Senhor, tendo gravado isso em seus corações, Senhor, cumpra-se aquilo que a tua palavra promete, que as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, olhe agora para o sonho de cada um dos teus filhos. Seus filhos também têm sonhos, têm planos aqui nesta terra também, meu Pai. Senhor, abençoe estes planos, abençoe estes sonhos, abençoe a vida de cada um dos teus filhos. E eu creio, meu Pai, eu creio que o Senhor pode abençoar a cada um. E eu sei
que a tua palavra se cumpre na vida daquele que crê, na vida daquele que tem gravado em seu coração a visão, o sonho, a promessa, o desejo de estar mais próximo de ti, o desejo de fazer em primeiro lugar a tua vontade, de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, cada um dos teus filhos que está colocando agora, ou a eles mesmos, ou a alguma pessoa que está com algum problema de saúde, meu Pai, eu peço que agora o Senhor venha com o teu poder de cura sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, alcance, envia, Senhor, os teus anjos, envia o teu poder, a tua graça, que o teu Santo Espírito possa ali transformar o problema de saúde e tirar a doença, tirar o agente causador da doença, o agente que está atrapalhando a vida dos teus filhos, a vida desta pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe agora os teus filhos, que haja saúde plena. Se alguém está resfriado, sai vírus, sai bactéria. Se alguém está com algum problema, sai agente causador desta doença, deste problema, em nome de Jesus, e que em nome de Jesus seja proclamado agora cura, bênção, saúde para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Salva de palmas para o Senhor. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de cada um dos irmãos. Amém. Amém. Bom final de semana para os irmãos, boa semana. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Cumprimente aí o seu irmão, na paz do Senhor. Amém. Semana do dia. Esse é pronto, mas eu